Bom dia, quarto ano. Vamos lá para a nossa aula de número 3, certo? Hoje a gente vai trabalhar com as páginas 56 e 57, que vão falar da relação, né, de três números por meio de uma adição e de uma subtração. Então, olha só, antes da gente iniciar com a teoria, deixa eu fazer alguns posicionamentos. Então, a gente está olhando aqui na imagem, nós vemos três bolinhas vermelhas, cinco bolinhas vermelhas, e três azuis, tá? Com essa imagem aqui eu poderia criar algumas perguntas, né? Se eu juntar as bolinhas vermelhas com as azuis, qual é o total de bolinhas que eu tenho? Então esse problema poderia ser resolvido por uma adição. Deixa eu trocar de cor aqui para ficar mais bonitinho. Eu tenho 5 vermelhas mais 3 azuis, que dá 8, tá? A gente sabe também que a adição é comutativa, né? Lembra da aula passada? Eu poderia ter feito essa soma começando pelas azuis. 3 azuis mais 5 vermelhas dá 8. Tá? Então esse é um problema em que eu resolvi fazendo uso da adição. Mas eu poderia ter montado um problema também fazendo uso da subtração. Por exemplo, tenho 8 bolinhas. 5 são vermelhas. Qual é o total de bolinhas azuis? Então, se eu tenho 8 bolinhas, 5 são vermelhas, 3 vão ser azuis. Poderia ter perguntado o contrário. Tenho 8 bolinhas, 3 são azuis. Qual é o total de vermelhas? Tá? Então, esse problema que eu enunciei aqui, eu apresentei solução para ele, fazendo uso de subtrações. Então, dá só uma olhada. Ó. Nós tínhamos três números, né? Tinha o 3, o 5 e o 8. E olha quantas relações nós conseguimos montar com esses três números. Montamos aí 4 relações, 2 adições, 2 subtrações. É claro que para montar as adições, a gente coloca os números menores como parcelas, né? Para montar as subtrações, o número maior vem sempre no começo. Tá? Então é uma dica aí que a gente vai estar usando ao longo dessas páginas. Um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 7 bolinhas, eu tenho 7 balas. E quantas eu tenho que ganhar para ficar com 12 balas? Então eu já tenho 7. Mais quantas balas eu tenho que ganhar para ficar com 12? Certo? Então eu quero saber qual é uma das parcelas da minha adição. 7 mais quanto dá 12? Eu posso pensar na ideia de completar, né? 7, que eu já tenho. Se eu ganhar mais uma, fica 8. Mais uma, 9. Mais uma, 10. Mais uma, 11. Mais uma, 12. Né? Então, para eu ficar com 12 balas, eu tinha que ganhar aqui mais 5. Certo? Bom, se a gente usou a ideia de completar, nas aulas anteriores eu já comentei com vocês que quando a gente tem a ideia de completar, eu posso resolver o meu problema fazendo uso de uma subtração. Nesse caso, qual seria a subtração? 12 menos 7, né? E aí eu vou saber quanto falta para eu completar os 12. Então, se de 12 eu tirar 7, né, eu vou encontrar a resposta 5. Ok? Então, olha só, mais uma vez a gente está trabalhando com três números, o 7, o 5, que ficou aqui no lugar da minha interrogação, né? E, deixa eu pintar ele aqui, botar o 5, o 7, o 5 e o 12. Então, olha, o 7, o 5 e o 12, né, eu posso relacionar ele de 4 maneiras diferentes. Eu posso falar que 7 mais 5 é igual a 12, como já está escrito, que 5 mais 7 também dá 12, porque a adição é comutativa. Posso fazer a conta que eu fiz ali de menos, falando que 12 menos 7 é igual a 5. Mas eu poderia ter feito 12 menos 5, que dá 7. Tá? Então, existem 4 maneiras de eu relacionar três números. 2 usando a adição, 2 usando a subtração. Olha, mais exemplos aqui. Ó. 5 mais quanto dá 8? 5 mais quanto dá 8? Então, eu tenho que usar a ideia de completar. Né? 5 mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Então, para dar 8, eu tive que somar 3. Né? Então, eu sei que 5 mais 3 dá 8.
Mas ao invés de ficar fazendo as adições, eu poderia ter feito uma subtração, porque a ideia de completar é a ideia da subtração, né? 8 tira 5, 3. Tá? Então, eu ia descobrir ali o 3 que estava faltando. Segundo exemplo aqui, ó, que número, né? Qual é o número que mais 10 dá 17? Então, eu posso usar a ideia de completar da mesma forma, né? 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. 7 mais 10, 17. Então, aqui só pode ser o 7. Né? Se eu usei a ideia de completar, eu poderia ter resolvido o meu problema com uma subtração. 17, que é o que eu tenho no total, tira 10, né? E eu vou achar quanto está faltando para dar 17. Fica 7. Né? E essa aqui, ó, qual é o número que menos 4 dá 2? Que número que menos 4 é igual a 2? É uma pergunta. Então aqui não dá para usar a ideia de completar, né? Mas aqui eu posso fazer o quê? Eu posso reescrever esse número. Eu posso reescrever de uma outra forma. Eu posso pensar assim, bom, se eu tirei 4 e ainda sobrou 2, então se eu juntar, né, se eu voltar o 2 lá com 4, se eu fizer 4 mais 2, aí eu vou ter o total que estava lá no início. Então qual é o número que menos 4 dá 2? É o 6. Né? 6 tira 4, 2. Por quê? Porque 2 mais 4 é igual a 6. Tá? Então a gente tem uma relação entre as operações de adição e subtração. Né? Uma desfaz o que a outra fez. Se 6 menos 4 é igual a 2, 4 mais 2 é igual a 6. Então perceba que a adição ela desfaz a subtração, assim como a subtração desfaz a adição. Por isso que são chamadas de operações inversas. Tá? Então, tanto a adição como a subtração são chamadas de operações inversas. Por quê? Porque uma desfaz o que a outra fez. Olha só, coloquei aqui duas sequências com 3 números. E a gente vai relacionar esses números usando as operações de adição e subtração. Então, quando eu quiser montar a adição, eu devo começar com os números menores. Então, eu vou colocar nas minhas parcelas o 4 e o 5. 4 mais 5 é igual a 9, certo? Uma outra adição possível é você colocar na ordem inversa, 5 mais 4, que também dá 9. Então, quando eu quiser montar as adições, eu começo com os números menores, né? Para chegar com o resultado no número maior. Agora, quando eu for montar as subtrações, aí é o inverso, né? Eu coloco o número maior no começo para encontrar como resultado os menores. Então, olha só, eu tenho que 9 menos 5 dá 4. E tenho o que o 9 menos 4 dá 5, né? 9 menos 4 igual a 5. Então, aqui eu montei 4 contas, 2 adições, 2 subtrações, relacionando apenas o 4, o 9 e o 5. Tá? E a dica, né, que nas adições a gente começa com os números menores, na subtração a gente começa com o número maior. Vamos fazer a mesma coisa aqui com 10, 20 e 30, só que eu não vou ficar desenhando quadradinhos agora, tá? Então, o 10, o 20 e o 30 tem 4 maneiras de eu relacionar esses 3 números. Eu posso somar eles, fazendo 10 mais 20, que é igual a 30, ou usando a propriedade comutativa, né, 20 mais 10, que também dá 30. Tá? Então, essas já foram 2 adições. Repare que eu comecei com os números menores para chegar num resultado com um número maior. Agora, na hora de montar as subtrações, eu vou começar com um número maior e tirar os menores. Então, eu faço 30 menos 10, que é igual a 20, e 30 menos 20, que é igual a 10. Então, montei aqui 2 subtrações envolvendo o 10, o 30 e o 20. Ok? Então, a aula de hoje é sobre isso, certo, gente? Trabalhando adição e subtração como operações inversas, né? Lembrando que uma desfaz o que a outra tiver feito. Vamos lá para a nossa introdução. A apostila traz o seguinte aqui, ó. Mário, Lucas, Antônio e Rita, né? Mário, Lucas, o Antônio está aqui, e Rita,
estavam conversando sobre certa quantia em dinheiro que cada um tem. De repente, eles perceberam que todos falaram os mesmos números, mas os relacionaram de maneiras diferentes, fazendo uma adição ou fazendo uma subtração. Qual é a quantia que cada um tem? Então aqui o Mário diz, ó, eu tinha R$ 13 e ganhei 17, fiquei com 30. O Lucas diz, eu tinha R$ 30, gastei 17, fiquei com 13. O Antônio fala que tinha 30, gastou 13, ficou com 17. E a Rita falou que tinha 17, que ganhou 13, ficou com 30 agora no total. Tá? Então todos falaram dos números 13, 17 e 30. Só que alguns ganharam, alguns gastaram, tá? Alguns já tinham 30, outros ficaram com 30. Tá? Então esses números aí, 13, 17 e 30, foram relacionados de 4 maneiras diferentes. O Mário tem 30, para obter esse resultado ele fez 13 mais 17. O Lucas, ele tinha 13, para obter o resultado ele fez 30 menos 17. O Antônio tem R$ 17, né? Mas lembrando que ele tinha 30, aí ele gastou 13 e ficou com 17. E a Rita, ela tem R$ 30, mas ela tinha só 13 e ganhou 17. Daí ela ficou com 30. Tá? Então preencham aí na apostila de vocês a situação inicial, que é um pouco de tudo aquilo que eu já tinha comentado anteriormente. Né? E esse quadrinho que está aqui embaixo, ele vai falar exatamente das relações que nós tínhamos. Né? Os números 13, 17 e 30 podem ser relacionados por meio de 2 adições e 2 subtrações. Para a gente obter as adições, a gente começa com os números menores para chegar no maior. Né? Então, 13 mais 17 dá 30 e 17 mais 13 dá 30. Para conseguir montar as subtrações, a gente começa com um número menor, começa com um número maior e depois utiliza os números menores. Então, a gente começa as 2 subtrações com 30 e do 30 você tira 13 ou tira 17, certo? Só aí, daí a gente vai já para nossas atividades. Lembrando sempre de pausar o vídeo antes de fazer o exercício. Né? Pausa, faz o exercício, depois solta para corrigir e tirar as dúvidas. Olha só, primeiro exercício. Escreva 2 adições e 2 subtrações usando 25, 35 e 60. Então, se a gente vai montar as adições, a gente tem que começar com os números menores para chegar no 60. Então, 25 mais 35 dá 60. E 35 mais 25 também dá 60. Né? Propriedade comutativa aqui. Agora a gente vai trabalhar com a subtração. Para obter as subtrações, a gente começa com o maior dos números, que é o 60, né? E subtrai o 25 e 35. Então, 60 menos 35 dá 25. E aqui, 60 menos 25 é igual a 35. Tá? Então tá aí, montamos o que o exercício pediu. Agora faça a mesma coisa com 15, 18 e 33. Então vamos lá. Ó. Se eu montar a adição do 15 com o 18, o resultado vai ser 33. Né? Então 15 mais 18 é igual a 33. Se eu inverter a ordem das parcelas, vai dar 33 da mesma forma. 18 mais 15, 33. Agora eu tenho que montar as 2 subtrações. Nas subtrações, a gente começa com o maior número, né, e tira os outros 2 números. Eu faço 33 menos o 15, que dá 18, e 33 menos o 18, que é igual a 15. Tá? Tranquilo, né, gente? Alguma dúvida aí? Se tiver dúvida, pode mandar lá no fórum ou no aplicativo do colégio. Vamos lá para a questão 2. Roberta estava no 42º andar e desceu até o 18º andar. Quantos andares Roberta desceu? Então, ela estava no andar de número 42, desceu uma quantidade de andares e foi parar lá no andar de número 18. Então, quantos andares a Roberta desceu? Então, repare que o número que está faltando aqui, ó, ele é o resultado de 42 menos 18. 42 menos 18. Tá?
Então, ó, 42 menos 18, isso aqui dá, vamos fazer a conta aqui, 42 menos 18, dá 4 e 2, dá 24. Dá 24, certo? Então, se 42 menos 18 dá 24, 42 menos quanto dá 18? Só pode ser o 24, né? Então, olha só, se ela estava no andar 42 e foi parar no andar 18, é porque ela desceu 24 andares. Ok? Então, a resposta aqui, Roberta, desceu 24 andares. Ô, professor, tem como eu saber se minha conta está certa? Claro que tem. É só você montar a adição que relaciona esses três números. Se você montar uma adição relacionando esses três números, o resultado sendo 42, significa que está certo, né? Se eu fizer 18 mais 24, dá 42, né? Então significa que a nossa conta está certa. Ah, e se eu tivesse feito 24 mais 18? Também ia dar 42. Ok? Então a gente montou aqui todas as adições e subtrações envolvendo o 18, o 24 e 42. Tá? Então é como eu resolver um problema e fazer uma verificação se eu acertei ou não. Então a gente está ampliando o nosso repertório de cálculo. Quando a gente tiver que resolver um problema, a gente pode fazer, depois verificar se está certo, se não está, né? Bom, vamos lá. Como é que você pode conferir a resposta obtida? Fazendo uma adição, né? Foi o que a gente fez. Fazendo uma adição. Tá? Se eu resolvi o meu problema com uma subtração, eu posso conferir a minha resposta fazendo uma adição. Por quê? Porque uma é o inverso da outra, né? Questão 3. Ó, o Flávio fez uma adição na calculadora que deu 4.005. Então ele pegou 2.789, somou com 1.316 e deu o resultado 4.005. Tá? Agora descubra se esse resultado está certo, mas sem usar a tecla de mais da sua calculadora. Então, ó, é uma atividade que você pode usar a calculadora para resolver, mas você não pode apertar a tecla de mais para resolver, certo? Então, como é que eu verifico se essa adição aqui está certa? Fazendo a operação inversa. Se 2.789 mais 1.316 é igual a 4.005, então eu vou fazer 4.005 menos um desses dois números, uma das duas parcelas. Vou pegar a menor dela, 1.316. Essa diferença tem que dar 2.789. Então, a conta de menos aqui, 4.005 menos 1.316, tem que ser igual a 2.789. Certo? Então, você, com a sua calculadora aí, pode fazer essa subtração para ver se está certo. Tá? Vamos fazer aqui? Eu gosto de fazer na raça aqui, né? Com o lápis e a borracha. 4.005 menos 1.316. Vamos lá, ó. Pensando na unidade primeiro, não dá para eu tirar de 5 unidades, não tem como tirar 6. Então eu tenho que fazer uma troca. Não tem como eu pegar da dezena e nem da centena. Então as minhas trocas vão vir aqui da unidade de milhar. Vou pegar uma unidade de milhar, vão ficar 3. E essa unidade de milhar eu vou trocar por 10 centenas. As 10 centenas agora eu troco, né? Pego uma centena daqui, ficam 9. Troco uma centena por 10 dezenas. Então põe um 10 aqui na dezena. Se o meu tá feio, hein? As 10 dezenas, né? Eu vou pegar uma agora, vão ficar 9. E eu vou trocar por 10 unidades. Então, feitas as trocas necessárias, agora sim eu consigo subtrair. Então, eu tenho 15 unidades. Vou tirar 6. 15 tira 6, 9. Tenho 9 dezenas. Vou tirar uma, vai dar 8. Tenho 9 centenas. Vou tirar 3, vai dar 6. E eu tenho 3 unidades de milhar. Vou tirar uma, vão dar 2 unidades de milhar. Então, deu 2.689. Logo, a gente chega aqui à conclusão que a conta do Flávio está errada, né? Então, descubra se o resultado está certo, tá? Então, a conta do Flávio está errada, o resultado está errado. Porque não deu
2.789, como o Flávio disse que ia dar. Deu 2.689, né? Então o resultado está errado. E aí quando ele pede para a gente registrar quais foram as teclas que nós digitamos, né? Nós digitamos ali o 4.005 menos 1.316 e apertamos a tecla de igual e o resultado deu 2.689, certo? Diferente do que o Flávio disse que ia dar. Só, número 4, veja a adição que a Paula fez para conferir o resultado de uma subtração. Então, pausem aí o vídeo, tentem fazer antes do professor, tá? Então, a Paula tinha uma subtração que era 2.136 menos 819, que deu 1.317. Aí ela fez a conta de mais e viu que a conta de mais, né, do 1.317 mais 819 dava 2.136. Então, a Paula fez uma adição para verificar se a subtração estava certa. Esse raciocínio da Paula está correto? O que você pode me falar sobre ele? Né? Que como a adição é a operação inversa, eu não vou escrever, tá, gente? Como a adição é o inverso da subtração, então a adição ela desfez o que a subtração tinha feito, né? Então essa é a explicação da Paula, que a adição serve para conferir se a conta está certa, porque ela desfaz a subtração. São operações inversas. Bom, pensando nesse esquema ainda, ó, a última questão traz a seguinte situação. Observe o esquema e elabore duas questões relacionadas a ele. Uma envolvendo a adição e a outra a subtração. Escreva-as e peça a um colega que as resolva. Bom, a gente não está em condições de escrever, né? E pedir a um colega que resolva, mas se você pode escrever e pedir para o papai, para a mamãe, para o irmão mais velho, para quem estiver perto de você aí. Eu criei uma, tá? Depois você fica à vontade para criar a sua. Então a gente tinha aqui ó, uma distância total de 54. Não sei se é metros, se são quilômetros, se são de reais, né? Quilogramas, 54, tá? E esse 54 foi dividido em duas partes. Tem aqui uma parte que tem 36, mais uma parte que tem 18. Então a gente sabe que com esses três números dá para a gente montar 4 contas, 2 adições, 2 subtrações. Por exemplo, eu consigo falar aqui que 36 mais 18 é igual a 54 e que 18 mais 36 também dá 54. E ainda posso falar que 54 menos 18 é 36 ou que... onde que eu vou escrever agora? Que 54 menos 36 é igual a 18. Tá? Então, são 4 contas possíveis de serem elaboradas com esses 3 números. Então, eu posso montar vários probleminhas. Um deles eu montei esse aqui, ó. Em um percurso de 54 metros, Marcos já percorreu 36. Quantos metros ainda falta para o Marcos percorrer? Então, aqui a gente tem a ideia de completar, né? Quanto está faltando para dar 54. Para resolver esse problema, eu faço 54 menos 36, que dá 18. Então, eu criei um problema que foi resolvido usando uma subtração. Falta você criar ainda um problema que vai ser resolvido usando uma adição, certo? Deixa eu criar um slide novo aqui, aí eu monto um problema para ser resolvido com adição. Então, vou colocar aqui, ó. Bia tem 36 figurinhas e Lia tem 18 figurinhas. Quantas figurinhas elas possuem juntas? Quantas figurinhas elas possuem juntas? Então esse é um outro problema, tá? Só que agora, para eu resolver esse problema, eu tenho que usar uma adição, porque eu estou tendo a ideia de juntar as coisas, né? Quando eu tenho a ideia de juntar, é com uma adição que eu resolvo. Então eu vou pegar as 36 figurinhas da Bia, mais as 18 figurinhas da Lia, e a soma dessas
figurinhas dá 54, certo? Aí se eu tivesse começado a adição ao contrário, pelo 18 mais 36, ia dar 54 da mesma forma, porque a adição é comutativa. E se eu quiser verificar se minha conta está certa, aí eu uso a subtração, né? 54 menos 18 tem que dar 36, certo? Fazendo as trocas necessárias, a gente verifica que dá 36. E se eu fizesse 54 menos 36, também conseguiria verificar? Claro que sim, só que agora o resultado tem que dar 18, né? Fazendo as trocas necessárias, a gente percebe que o resultado é 18. Então tá aí, gente. A adição e subtração são operações inversas. Uma desfaz o que a outra tiver feito, tá? Então a gente está aumentando o nosso repertório de cálculo. Nós estudamos na aula passada duas propriedades da adição, a comutativa e a associativa. E agora a gente está aprendendo a relacionar a adição e a subtração para conseguir verificar se um problema foi feito corretamente ou não. Vou deixar aqui 3 exercícios para a gente praticar um pouco mais. Então pausem aí o vídeo e tentem resolver essas 3 continhas que eu deixei. E depois que você resolver, eu quero que você verifique se está certo. Ok? Então você vai fazer a conta de mais, depois verificar se a sua conta está certa usando a subtração. Aqui você vai fazer a conta de menos e depois verificar usando a adição. Tá? Sempre usando a operação inversa. Então vamos lá? 4.109, eu vou somar com 29.903. Cuidado que o 2, né, já está na ordem da dezena de milhar, então ele não vai ficar embaixo do 4, hein, gente? O 2 fica aqui sozinho do lado esquerdo. Somando as unidades primeiro, eu tenho aqui 9 unidades, mais 3 unidades, vão dar 12. Então fica 2 e sobe 1. Somando as dezenas, vai dar 1 mesmo, né? Somando as centenas agora, 1 mais 9 é 10. Deixa 0 centenas e sobe uma unidade de milhar. Somando as unidades de milhar, vão dar 14. Deixa 4 aqui, sobe uma dezena de milhar, 3. Então deu 34.012. Agora eu quero verificar se está certa essa minha adição. Então eu faço uma subtração. Eu faço 34.012, que foi o resultado que eu encontrei, e tiro uma das parcelas. Aí fica a critério seu qual você vai tirar, se é o do 29.903 ou se é do 4.109. Então eu vou tirar o 4.109. Bom, para começar, não tem como eu tirar de 2 unidades, eu tirar 9. Então eu vou precisar fazer uma troca. Vou pegar uma dezena daqui, trocar por 10 unidades, vão ficar 12 unidades. 12 tira 9 é 3. 0 tira 0, dá 0 mesmo. Agora, outro problema. Tenho 0 centenas, preciso tirar uma centena. Isso também não é possível, a não ser que eu faça uma troca. Vou pegar aqui, ó, uma unidade de milhar, vão ficar 3, trocar por 10 centenas. 10 tira 1, fica 9. Agora, quando eu vou trocar, vou subtrair a unidade de milhar, tem outro problema aqui, porque eu tenho 3 unidades de milhar, preciso tirar 4. Só consigo fazer isso se eu fizer uma troca. Então vão ficar 2 dezenas de milhar, 13 unidades de milhar. Agora sim, né? 13 tira 4, dá 9. E 2 tira nada, fica 2. Então deu 29.903, exatamente uma das parcelas que nós tínhamos, né? Então, do total, eu estou tirando uma parcela e estou encontrando a outra. Essa é uma forma de verificar se a adição está correta. Bom, o terceiro exemplo que eu deixei aí é uma subtração. Eu tenho aqui 66.960 menos 6.871. De novo, tá? Ó, um número tem até a quarta ordem, outro número tem até a quinta ordem. Então, na hora de montar a conta, toma cuidado na organização, né? Repare que na dezena de milhar aqui, ó, eu tenho 6 dezenas de milhar e no outro número tem 0 dezena de milhar. Tá? Posso colocar esse 0 se eu quiser ou posso deixar sem o 0. Bom, fazendo a diferença aqui, a subtração, logo de cara, né? Eu já não consigo tirar de 0 unidade, não dá para tirar uma unidade, tem que fazer uma troca. Vou pegar da dezena, vão ficar 5 dezenas, 10 unidades. De 10 eu tiro 1, fica 9. Agora quando eu vou subtrair a dezena, mesmo problema, né? Tenho 5 dezenas, preciso tirar 7. Só consigo fazer isso com uma troca, né? Vão ficar 8 centenas, 15 dezenas. De 15, tira 7, fica 8.
Depois eu tenho aqui, ó, 8 centenas menos 8 centenas, 0. 6 unidades de milhar menos 6 unidades de milhar, 0. E 6 dezenas de milhar. Então deu 60.089. Agora eu quero verificar se essa diferença, se essa conta de menos está correta. Para eu verificar se ela está correta, então eu vou pegar o resultado que eu obtive, que é o 60.089, e vou somar agora, né? Somar, fazer o inverso da subtração, que é soma. Somar com a parcela menor aqui, né? Não é com uma das parcelas. Somar com o subtraindo, tá? Então vou pegar o resultado da conta de menos, que é chamada de diferença, né? E vou somar com o subtraindo. Essa soma tem que dar o maior dos números, que é o 66.960, tá? Tem que dar o minuendo aqui. Então, somando, 9 mais 1, 10. Põe um 0, sobe 1. Somando as dezenas aqui, eu tenho 1 mais 8, 9 mais 7, 16. Põe o 6, sobe 1. Somando as centenas, dá 9. Na unidade de milhar, 6. Na dezena de milhar, 6. Então, verificamos aí, né? E a gente encontrou o mesmo resultado, 66.960. O que significa que a nossa subtração está correta. E o último exemplo, mais uma questão de subtração. Eu tenho 136.101. Eu vou tirar 121.101. Tá? Bom, essa diferença ela é igual a 0, 0, 0. 6 tira 1, 5, 1 e 0. 15.000, certo? Bom, se eu quero verificar se a minha subtração está correta, né? Se eu quero saber se realmente dá 15.000, então basta eu fazer a operação inversa. O inverso de você subtrair é você somar. Então eu vou pegar o resultado da conta, somar com o subtraindo. Vou somar com os 121.000. Estou pegando os dois números menores para somar e ver se eu consigo chegar no número maior, que é o 136.101. Então, 121.101 mais 15.000, quando eu adiciono, eu encontro os 136.101, o que significa que a conta de menos que eu fiz está correta. Ok? Só essa, então, foi a nossa terceira aula. Uma aula importante, porque está aumentando o nosso repertório de cálculo, né, durante a resolução de problemas. É sempre importante, quando você resolver um problema, você olhar para o resultado, né, e se perguntar: esse resultado faz sentido com o problema que eu estou fazendo, com as informações numéricas que foram me dadas e o resultado que eu encontrei? Faz sentido? Não está muito fora, né? Então, sempre se pergunte. Se ficar em dúvida, faça a verificação usando a operação inversa. Ok? Um abraço, até a próxima aula.